Matemática de casa, força! Mais um exemplo aqui da área do triângulo, juntamente com função. Uma questão bem interessante que envolve a área do triângulo e função. Calcule a área da região triangular compreendida entre os eixos cartesianos e o gráfico da função f de x igual a 6 menos 3x. Repare que esta reta ela é exatamente da função f de x igual a 6 menos 3x. E, como a gente sabe, para determinar a área do triângulo, a gente precisa de 3 pontos, né? Então, vamos definir isso aqui, que é a origem do sistema. A gente já sabe que este ponto é 0 e 0. Bom, tem este ponto que toca o eixo x e este ponto que toca o eixo y. Como eu já falei, quando um ponto toca no eixo do x, o valor do y é 0. Então, aqui eu já sei que é um certo x e 0. Quando o ponto toca o eixo y, eu já sei que isso aqui vai ser um y e 0. Quando toca o eixo x, o y é 0. E quando toca o eixo y, o x é 0. Então, aqui é, desculpa, aqui é 0 e um certo y. Muito bem. A gente pode começar a questão com o seguinte raciocínio. Dizer que f de x, que f de x é igual a 6 menos 3x, é a mesma coisa que dizer que y é igual a 6 menos 3x. Por quê? Porque o y é o mesmo f de x, que é a imagem da função. Bom, repare que a gente tem duas situações. O y aqui, ó, que toca no eixo do x, é 0. Então, se o y é 0, basta pegar este 0 e substituir no lugar do y. Então, primeiro, y é igual a 6 menos 3x. Mas y, para este ponto, é 0. Então, 0 é igual a 6 menos 3x. Passo o 3x com sinal trocado para o primeiro membro, igual a 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, x, 6 dividido para 3, 2. Já sei que este ponto é 2 e 0. Ok? Muito bem. Segundo, o ponto 0 e y, o x é 0. Então, o que acontece para x igual a 0? Então, y é igual a 6 menos 3x. Y, 6 menos 3 vezes. No lugar do x, eu vou substituir por 0. Y é igual a 3 vezes 0 dá 0. Resultado, 6. Então, este ponto aqui, ele passa a ser 0 e 6. Olha, eu posso fazer o determinante desses 3 pontos ou usar a seguinte estratégia. Como esse triângulo aqui é retângulo, porque esse ângulo aqui é reto, forma aqui o ângulo de 90 graus, esse tamanho que é a base é exatamente aonde inicia o ponto toque aqui no eixo x, que é o 2. Portanto, esse tamanho mede 2. Da mesma forma, para o eixo y, esse tamanho mede 6. E aí, eu posso usar o seguinte argumento. Não está bem em escala, mas a ideia é o seguinte. Ó, que esse tamanho mede 6 e este aqui mede 2. Como eu sei que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, a área é igual a base 2 vezes altura 6 dividido por 2. Portanto, a área é igual, cortou, 6 unidades de área. Ou a gente pode calcular o determinante dos 3 pontos. Ó. Pode ser calculado assim também. Ó.
o determinante dos 3 pontos. 0, 6 e 1. Aqui, 2, 0 e 1. 0, 0 e 1. Certo? Aqui são os 3 pontos que são os vértices do triângulo, né? Agora, calculando o determinante, o que a gente vai fazer? Baixar as duas primeiras linhas. 0, 6 e 1. E 2, 0 e 1. Diagonal principal. Quando tem muito zero assim, fica bem tranquilo calcular o determinante. Porque as multiplicações vão dar zero. Aqui dá 0. Aqui deu 0. E aqui 0. Ou seja, a diagonal principal, a soma dela foi igual a 0. Diagonal secundária. 0. 0. Olha aí. 2 vezes 6 vezes 1, 12. Diagonal secundária. Somando, 12. Sabemos que o determinante é dp menos ds. Portanto, dp é 0 menos ds, 12. Determinante é igual a menos 12. Ora, a área do triângulo, né, pode ser escrito como A ou como S, fica a critério aí seu. A área, ela é a metade do módulo de D. Portanto, a área é a metade. Lembra? O módulo de D, ou seja, o módulo de menos 12, é o próprio 12. 1 vezes 12 é 12, dividido por 2. Portanto, a área foi igual a 6 também. Então, mostrei como calcular a área desse triângulo de duas maneiras. Neste caso aqui, como o triângulo é retângulo, eu usei esta fórmula, né, da geometria plana, base vezes altura dividido por 2, uma vez que eu encontrei o 2 como base e 6 como altura. Ou também, como eu tenho aqui o vértice, os 3 pontos que são os vértices, eu posso usar aqui a fórmula da área do triângulo, que é a metade do módulo de D, certo? E aí calculamos o determinante, deu menos 12, e o módulo de menos 12 é 12 dividido por 2, 6. Show de bola? Beleza! Então, a área do triângulo, exatamente com uma questão aí que envolve função. Show? Muito bem. Matemática de casa. Força!